Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 19 de abril de 2021 e nesse vídeo aqui eu vou analisar com vocês uma situação que ocorreu ontem no Grande Prêmio chamado agora de Emília-Romagna, né? Esse circuito da Emília-Romagna que foi incluso novamente na Fórmula 1, é o antigo circuito de San Marino, tá? Olha só aqui, esse daqui é o antigo, ele foi modificado. Agora, é triste a transmissão feita ontem pela equipe Bandeirantes, que foi uma bela transmissão, eles estão de parabéns. Só que deveriam, né, ter mencionado que o Ayrton Senna morreu por falta de segurança, né, e vários outros motivos que eu não vou explanar aqui nesse vídeo. Está chegando o dia 1º de maio aí, e com certeza eu irei fazer outro vídeo, tá, relacionado aí ao que aconteceu com o Ayrton Senna, e explanarei novas situações, talvez na minha opinião, que não foram analisadas, né, por outros especialistas. O que eu quero dizer em relação ao Ayrton Senna, ao que aconteceu com o Ayrton Senna, é que não existe nenhuma explicação até hoje do que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, certo? Por mais que existam especialistas, entre aspas, né, que se propõem a explicar o que aconteceu, que se propõem a comprovar, entre aspas, o que aconteceu com o Ayrton Senna, né, neste circuito que hoje é chamado modernamente de Emília-Romagna, e que não foi colocado aí em nenhum momento, né, foi o único ponto negativo que não foi mencionado pela equipe da Band ontem nessa transmissão do Grande Prêmio da Emília-Romagna de 2021, né, abril de 2021. O único ponto negativo que a equipe da Band não mencionou nessa corrida, tá? Mas de resto estão de parabéns. Eu também não estou aqui para criticar a equipe da Band, tá? Só aqui para discutir, né, para analisar este circuito que, na minha opinião, não deve existir no campeonato da Fórmula 1. Uma vez o que aconteceu com o Ayrton Senna, que era chamado de San Marino, que aconteceu no dia 1º de maio de 1994, vários acidentes. Ontem, dia 18 de abril de 2021, aconteceram alguns acidentes, tá? Então essa pista, na minha opinião, ela não é segura. Para mim ela tem um certo tipo de maldição, né? E outras situações também que, na minha opinião, não deve pertencer a este seleto, né? A esse seleto grupo de circuitos que estão relacionados na Fórmula 1 de 2021, como também o de Mônaco, tá? O de Mônaco, ele é praticamente um circuito assim de status, porque não oferece, não agrada o público, não existe corrida ali. É uma corrida onde os espectadores querem ver o quê? Eu vou deixar aqui porque eu vou comparar para vocês o antigo, né, o antigo circuito que era chamado de San Marino, em 94, que foi o ano que o Ayrton Senna morreu, e este novo, né, que foi modificado. Então o circuito de Mônaco não oferece a nós espectadores que queremos ver corrida, queremos ver competição, né, queremos ver carro, pilotos disputando um com o outro, não queremos ver isso aqui, ó. Isso aqui a gente não quer ver. Eu, pelo menos, não gosto de ver isso aqui. Eu não gosto de ver batida, certo? Com a possibilidade de alguém morrer, como nós vimos ontem, tá? Isso aqui eu não quero ver, certo? E, na minha opinião, alguém poderia ter se machucado gravemente aqui. A sorte é que os carros hoje, depois que o Ayrton Senna, né, depois que conspiraram aí contra o Ayrton Senna, aí foram melhorar a segurança dos veículos, né?
Engraçado, não é engraçado? Não é engraçado. É no mínimo curioso um negócio desse. Depois que o Ayrton Senna morreu depois de todas as brigas, né? Depois de todas as conspirações que fizeram contra ele, isso é evidente, certo? Muita coisa em relação à Fórmula 1, a segurança dos carros, muita coisa foi modificada. Coisas essas que o Ayrton Senna sempre brigou enquanto era vivo na Fórmula 1. Né? Então essa é uma das pistas. Já vou analisar aqui essa batida envolvendo entre o Bottas e o Russell, né? E quem na minha opinião teve culpado, discordando, contrariando do que foi falado pela equipe da Bandeirantes ontem, né? Defendendo Bottas, criticando Russell, mas nós vamos analisar aqui quem de fato teve culpa nesse acidente. Continuamos aqui, ó. Esse circuito chamado hoje de Emília-Romagna, que é o mesmo circuito que era chamado em 94 de San Marino, aonde o Ayrton Senna morreu, tá? Ele foi modificado principalmente aonde o Ayrton Senna bateu, que não foi mencionado nenhuma vez pela equipe da Band ontem, tá? A curva do Tamburello, ela foi modificada, né? Então criaram aqui a variante, né? Digamos assim, uma parada, vamos fazer uma reduzida nos carros, mas que na minha opinião continuou uma pista insegura do mesmo modo, tá? E esse acidente aqui mostra exatamente isso. É uma pista, na minha opinião, amaldiçoada. Essa pista deve ser excluída, aliás, ela nem deveria ser inclusa novamente na Fórmula 1, né? E a de Mônaco deveria ser excluída porque não oferece nenhum espetáculo para o público, né? Os carros só ficam ali rodando, e se alguém tiver que ganhar a posição, só vão ganhar posição nos boxes. Ou se algum carro quebrar, se alguma coisa acontecer, né? Tiver que parar a corrida. E aí, sim, nessas condições, alguém vai ganhar a posição do carro da frente. Somente assim, porque não tem como fazer ultrapassagem em Mônaco, certo? Então são circuitos que esse da Emília-Romagna eu não gosto, acredito que muita gente também não gosta, principalmente porque sabe que o Ayrton Senna morreu neste circuito, na minha opinião, amaldiçoado, inseguro, traz bastante insegurança aos pilotos. Este acidente, na minha opinião, prova mais uma vez isso, essa situação, por mais que façam alterações. Na minha opinião, para que esse circuito fosse efetivado, né, no campeonato, em todos os anos, teriam que mudar mais muita coisa nesse circuito. Muita coisa mesmo. Do jeito que está, traz insegurança aos pilotos, como trouxe insegurança da mesma forma em 94. 93, 94, não mudou nada, tá? Para mim é uma pista insegura do mesmo jeito. Então, mostrando essas diferenças aqui, tá? Essa é uma imagem do circuito antigo, mostrando para vocês como era, né? E que o Ayrton Senna, ele infelizmente perdeu o controle do veículo, não vou entrar em detalhes, tá? Novas configurações eu vou trazer no vídeo antes do dia 1º de maio, discutindo, né, contrariando alguns analistas também que ainda insistem em colocar situações para, entre aspas, comprovar que houve irregularidades no carro do Ayrton Senna, mas as imagens não comprovam nada, certo? Então fica assim, o mistério ainda continua sobre o acidente com o Ayrton Senna. Então vamos analisar aqui quem teve culpa, né, no circuito de ontem, hoje chamado de Emília-Romagna. Então nós vamos ver aqui, ó, mesma situação, né, a mesma curva, né, na Tamburello. Então ver aqui, ó, a faixa dos boxes, tá, a faixa dos boxes, ó. Então eles saíram daqui, passaram e estão indo em direção
ao que é chamado de Tamburello, aonde o Ayrton Senna, né, infelizmente bateu com o veículo e a gente sabe de toda a história. Então, o acidente ocorreu na mesma curva. Olha só que coincidência. Para vocês verem que é uma pista que continua insegura, uma pista que continua amaldiçoada, certo? Então nós vamos ver aqui o seguinte. Vamos analisar. Isso aqui é o Russell, tá? Piloto da Williams, e aqui na frente o Bottas, piloto da Mercedes, companheiro do Lewis Hamilton. Então vem aqui o Russell, ele está avançando, está ganhando velocidade e ele vai para cima do Valtteri Bottas. Olha só o retrovisorzinho do rapaz aqui, ó. Você acha que ele não viu o Russell avançando para cima dele? Ele puxando o carro para a direita para ultrapassá-lo. Notem que a pista ela está molhada, né? Aqui, ó, a pista está molhada. Choveu bastante ontem no circuito, né? Durante horas antes da corrida choveu bastante, a pista ficou molhada. Então a gente consegue observar aqui, ó, de tantos carros passarem, a pista começou a secar e formou uma trilha. E aí a gente observa o seguinte, o Valtteri Bottas, ao invés de seguir o curso dele, não, ele vai jogar o carro, né? Ele vai exagerar na sua ida para a direita, porque ele viu que o Russell iria ultrapassá-lo, teria totais condições de chegar lá no final da variante para ultrapassá-lo, ganhar a posição, mas o que ele fez? Eu vou me colocar supostamente, vou traçar uma linha de defesa. Só que aí, pessoal, se um carro desses, nessas condições de chuva, vai para a grama, o que acontece? A grama está molhada, a zebra está molhada, a tinta está molhada. O que acontece? Bom, é muito fácil do carro escorregar. E aí, um carro, né, pisando na grama, passando na grama molhada, junto ao lado ali, do lado esquerdo dele, ou direito, tanto faz, estiverem lado a lado, o que vai acontecer? Provavelmente vai acontecer o que aconteceu e foi o que a gente viu. Quem acompanhou viu, tá? Se você não sabe o que aconteceu, o link aí desse vídeo está na descrição para que você possa acompanhar. Então nós vamos ver aqui o Russell, olha lá. E aí você vê, a gente vê o Valtteri Bottas, ele agredindo, fazendo uma defesa bem agressiva. E essa defesa bem agressiva do Valtteri Bottas vai fazer, né, fez com que o Russell jogasse seu carro mais para a direita dele, para que não houvesse uma colisão, porque é o seguinte, né, pessoal, os dois carros a mais de 250 km por hora, tá? E aí eu ouvi da equipe da Band, tinha bastante espaço aqui. Quando o Russell avança, ele tinha bastante espaço aqui. Olha só, que espaço que o cara tinha. A mais de 250 km por hora, que espaço o cara tinha para pensar, para raciocinar em milésimos de segundos. E aí ele viu que a defesa do Valtteri Bottas foi bem agressiva e que ele provavelmente não alcançaria, né, se ele fosse mais agressivo. Eu pensaria da mesma forma, se eu tivesse ali na posição do Russell, que ele jogaria o carro para cima de mim, iria me espremer na grama e eu ia me fuder, literalmente ia me fuder, que foi o que aconteceu, certo? Ele teve que colocar um pedaço da roda na grama, olha só aqui, passou da linha branca, provavelmente a roda traseira encostou na grama molhada, e aí, meu filho, essa defesa radical do Bottas foi o que ocasionou a escapada do Russell, fez com que ele jogasse o carro, não por querer, foi sem querer, né? O carro tracionou para o lado do carro do Bottas, e aí aconteceu a merda que a gente viu justamente na curva, né? Na nova variante do Tamburello, aonde, coincidentemente, o Ayrton Senna bateu e infelizmente morreu. Certo? Então, vamos olhar aqui na câmera
do carro de trás. Na câmera do carro de trás, eu consegui analisar tudo isso que eu mencionei para vocês. Tá? Se eu não me engano, foi no carro essas imagens do Kimi Raikkonen. Como sempre, está ali atrás para filmar toda a merda que acontece na sua frente. Olha lá. Percebam que o Bottas, ele faz uma linha de defesa radical para a direita. Ele não precisaria fazer essa linha, porque ele viu claramente que o Russell estava ali, né, e tinha totais condições de ultrapassá-lo lá no final, né, da curva para entrar na variante. E aí o que ele faz? Lógico, ele se defendeu, só que de forma radical. Ele se defendeu de forma excessiva. Ele jogou o carro de forma excessiva para a direita, para cima do Russell. Ok? Olha lá. Observem o traçado. Aqui ele já entrou na linha de saída dos boxes. Concordam comigo? E aí quando ele percebeu que ele exagerou, ele voltou para a esquerda. Só que aí a merda já estava feita. E aí não adianta vocês falarem, tinha espaço aqui. Como é que o cara vai pensar, né, em fração de segundo a mais de 250 km por hora? Quando ele volta para a esquerda, você fala assim, mas tinha um espaço aqui. Olha só o carro dele aqui, ó. Já tinha ultrapassado. Ele já tinha ultrapassado a linha dos boxes. Olha lá. Olha aqui, ó. Toda a roda traseira dele, a linha dos boxes aqui, ó, de saída dos boxes, a roda traseira já estava aqui, ó, dentro, né? Com certeza, o Russell ficou com medo dele ser mais agressivo, jogar o carro mais para cima dele, e isso fez automaticamente uma linha de defesa do Russell tentar colocar o carro para a linha branca, né? Para cima, para fora da linha branca. E foi o que ele fez. O Russell também foi se defender, colocou o carro dele na grama, uma parte da roda na grama, só que a grama estava molhada. Então, a culpa não foi do Russell. A culpa sim foi da defesa radical do Bottas. E isso causou o acidente. Essa imagem aqui do carro do Kimi Raikkonen, né, mostra exatamente isso que eu acabei de mencionar para vocês. Não havia espaço nenhum aqui, porque você não tem como dimensionar, né, em fração de segundo, em milésimo de segundos, que você tem um espaço ali. Você está pensando somente porque tem uma variante lá na frente, e uma variante lá, você tem que chegar ali, pensar em ultrapassar, né, contabilizar o momento exato que você vai ultrapassar para chegar lá na frente do seu adversário. Só que, como eu mencionei para vocês, o Bottas, ele fez uma linha de defesa radical. Tanto que essa linha dos boxes aqui, ela dá certinho, né? Essa linha de saída dos boxes, ela dá certinho para um carro, para um veículo, certo? E analisando aqui a agressividade da defesa do Bottas, a gente consegue observar que ele ultrapassou essa linha do boxes. E isso automaticamente acendeu um alerta na cabeça do Russell, fez com que ele jogasse uma pequena parte da roda na grama, e aí a besteira aconteceu, a merda aconteceu. Então está aí, eu discordo totalmente do que foi falado pela equipe da Band, defendendo o Russell. Ele não teve culpa, na minha opinião, né? Discordando da equipe da Band, que defendeu o Bottas, culpando o Russell, e ao contrário. Tá? Essa imagem mostra aqui que quem teve culpa no acidente, nesse acidente aqui, foi a agressividade de defesa do Valtteri Bottas. Mas o culpado disso tudo mesmo, né, foi a FIA, né, foi os que comandam a Fórmula 1, ter colocado novamente essa pista, né, esse circuito
para fazer parte aí das provas, né, das corridas da Fórmula 1. Então, se não tivessem colocado esse circuito, se tivessem escolhido um circuito mais seguro, né, um circuito que não fosse amaldiçoado como esse, com certeza isso não teria acontecido. Beleza, pessoal? Então, sobre o Ayrton Senna, antes do dia 1º de maio de 2021, eu vou publicar um vídeo a respeito dele, traçando novas linhas de raciocínio, contrariando esses especialistas que querem provar de todas as formas, sem mostrar realmente provas contundentes, de que a suspensão do Ayrton Senna quebrou. Na minha opinião, não existe nada que comprove que isso realmente aconteceu com o carro do Ayrton Senna. Como o próprio Galvão Bueno mencionou na hora que ele estava transmitindo a corrida de San Marino no dia 1º de maio de 1994, quando o Ayrton Senna passou reto na curva do Tamburello, essa mesma curva que aconteceu o acidente, só que foi transformada em variante, o Galvão Bueno narrou que ele passou reto inexplicavelmente. E aí a gente sabe, né, de todo o histórico do Galvão Bueno, a experiência que ele tem na Fórmula 1, vários outros especialistas também, né, com tamanha experiência na Fórmula 1, e em cima disso, em cima dos comentários de outros analistas, contrariando também a própria análise da Williams. Então, assim, a morte do Ayrton Senna, o acidente que envolveu o Ayrton Senna, para mim jamais terá explicação. E foi sim uma conspiração, porque já haviam sinais de conspiração. A retirada de um campeonato dele que ele ganhou em cima do regulamento. Ele ganhou um título em cima do regulamento, e aí os comissários da Fórmula 1, da FIA, retiraram o campeonato dele, entregaram na mão do Alain Prost, roubaram do Ayrton Senna, e o Alain Prost hoje ele é tetracampeão, sendo que quem deveria ser tetracampeão, segundo o próprio regulamento da época, deveria ser o Ayrton Senna. Ele sim deveria ter 4 campeonatos na Fórmula 1. Então, assim, existem várias evidências de que conspiraram com o Ayrton Senna, que queriam realmente retirá-lo da Fórmula 1. Beleza, pessoal? Então, esse circuito, na minha opinião, deveria ser excluído, nunca mais deveria fazer parte da Fórmula 1. É um circuito traiçoeiro, é um circuito que não traz segurança, né? Os fatos aí mostram mais uma vez a curva do Tamburello. A variante não resolveu coisa nenhuma, se continuar na Fórmula 1, vai trazer tragédia, vai trazer novas tragédias. Escreva o que eu estou dizendo nesse vídeo. 19 de abril de 2021. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.